Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo aqui bastante direto ao ponto, tá? Bem curto, para explicar a nova funcionalidade do ATR no robô DT Pro. Tá? Importante então é que vocês, né, que já são usuários do robô DT Pro, saibam, né, que vocês podem fazer uso dessa funcionalidade do ATR, que é o dinamismo, que a gente explicou um pouquinho no último Robocast. Então, se você não sabe do que eu estou falando, se você não sabe o que é o ATR, não assistiu, então para esse vídeo, vem aqui para a descrição, que está aqui, tá? Assista o Robocast em primeiro lugar para entender o que a gente já explorou de conceitos de ATR. A gente já elaborou alguns estudos utilizando inclusive o Python para mostrar isso, está comparando as nossas três estratégias, né, do Joe Biden, do Chicotada e do Gasparini, tradicionais, versus esse input do ATR, tá, versus um percentual de ATR que a gente calculou ali. Então, primeiro entendam o conceito. Tá? Depois que vocês tiverem com esse conceito entendido, aí volta para esse vídeo, porque esse vídeo ele vai direto ao ponto. Eu vou explicar aqui o que é, né, como que a gente ativa esse ATR no robô. Beleza? Então, primeira coisa, vamos abrir aqui o MetaTrader. Tá? Estou com uma ação aqui já plotada na tela, tá? No gráfico diário, hiper aqui no gráfico diário. Essas três linhas aqui, tá? A preta, a azul e aqui a laranja, é aquele indicador que eu soltei já na comunidade, é o Triple Indicator, que ele simplesmente plota no gráfico o ponto de entrada das três estratégias. Tá? Então aqui a laranja é o Gasparini, a azul é o Joe Biden e aqui a preta é o Chicotada. Então, de acordo com cada estratégia, ela vai plotar o padrão, onde seria o ponto de entrada. Então, se vocês estão utilizando o MetaTrader, bate esse indicador também, já está lá na comunidade, facilita a vida de uma maneira visual, tá? Caso vocês queiram saber onde que é o ponto de entrada. Beleza. O que a gente quer saber aqui? Vamos calcular o ATR para esse caso do Hypera para mostrar o que o robô vai fazer. Tá? Então, eu já inseri aqui no gráfico duas médias móveis. Essa média verde, 5 períodos, média aritmética, tá? Somou os 5 períodos anteriores e dividiu por 5, tá bom? Eu pintei aqui aplicado as altas, as máximas, tá? As highs, as máximas, e fiz a mesma coisa para essa média aqui que está nessa cor fúcsia aqui. Opa, deixa eu pegar ela aqui. Isso, esse deep pink aqui, aplicado às mínimas. Então, média dos 5 períodos, aritmética, média simples dos 5 períodos, tá bom? Plotei as duas aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, tá? Essa diferença entre o valor de uma média, 46 e pouquinho, e o valor da outra, 45 e pouquinho. Tá? Então, eu vim construir um Excel para a gente ir montando esse raciocínio. Então, a média das máximas, eu peguei o valor exato, tá? Com as casas decimais ali que o MetaTrader gerou, coloquei aqui. Coloquei também a média das mínimas, coloquei aqui. Então, a diferença entre um e outro, eu estou chamando aqui de true range, ou seja, a máxima menos a mínima. Então, aqui deu 0,86. O que significa isso? A gente já explicou no outro vídeo. Seria 86 centavos da diferença, né, dessa média desse ativo, ou seja, o true range dele vale, nesse momento, nesse dia, 86 centavos. Beleza? Eu peguei também aqui o preço de fechamento desse ativo. Então vamos voltar lá para o MetaTrader. Estamos aqui no dia de hoje, tá? Que é esse dia aqui que está a cruz, dia 12, tá bom? E dia 11, na verdade, desculpa, dia 11 de julho, e eu peguei o fechamento aqui do dia anterior, do dia 10 de julho. Tá aqui, ó, 45,04. O MetaTrader já informou isso aqui pra gente. Então eu trouxe esse input lá para o Excel. Bacana, então fechamento do dia anterior. Aí eu calculei o que seria esse true range, né? Ou average true range percentual. O que é isso? Então é o 0,86, ou seja, o tamanho daquele canalzinho dividido pelo preço de fechamento anterior. Porque eu preciso ter uma proporção, eu não posso simplesmente pegar um valor absoluto. Então uma ação, sei lá, que pode ter um canal
grande, outra ação que um canal menor, eu tenho que ter o quanto que é esse canal em relação ao preço dessa ação, certo? Então é isso que o robô está fazendo, todo esse cálculo o robô está fazendo. Então eu defini aqui um percentual, ou seja, aquele canal da Hypera tá, representa 1,91%. É isso que a gente está falando. Para a Hypera, 1,91%. E o que eu vou mostrar para vocês agora aqui é o input do robô. Tá? O input do robô é essa caixinha aqui em azul. Ou seja, a gente não precisa entender de média de máximas, média de mínimas, cálculo do true range, quanto que foi o fechamento, a gente não precisa entender nada disso. Isso tudo o robô estará calculando. Então, toda vez que o robô iniciar, todo começo de dia, antes de começar a fazer as operações, com cada ação, ele vai fazer o cálculo diário do ATR. É um cálculo diário, porque ele está olhando para candles diários, já fechados. Ele nunca vai utilizar o ATR do dia atual. O dia atual pode estar com uma ultra volatilidade, mas isso a gente não está vendo. A gente está pegando 5 dias anteriores para ver qual que é essa volatilidade média deste ativo. Tá? E não é a volatilidade da bolsa, do mini índice, do Bovespa, não, é do ativo. Cada ativo vai ter um ATR calculado todos os dias. Então é único para cada ativo, tá bom? Então nesse caso do Hypera deu 1,91%. Isso significa que ela está variando com esse percentual. Bacana. Vamos supor que o usuário do DT Pro coloque, eu quero metade deste ATR, 0,5. Esse é o input do robô. Significa que as nossas estratégias, seja o Joe Biden, Chicotada, Gasparini, vai entrar a 0,96% de desconto. Então, este campo aqui, deixa eu pintar ele aqui até de laranja para destacar bastante, é o resultado final calculado pelo robô. E se chegar naquele valor de desconto, respeitado todos os outros critérios, todos os outros filtros que o robô já vai ter, ele vai entrar. Então vamos dar um exemplo aqui. O Joe Biden não entraria a 1,5% de desconto? Respeitado a regra dele, tá? Pega as duas mínimas, menor das mínimas dos 2 dias anteriores e dá o desconto. Então, em vez de ele dar um desconto de 1,5% para esse ativo, ele daria um desconto de 0,96%. Chicotada. Se fosse no caso do Chicotada, o Chicotada não pega o fechamento anterior, tá, do dia anterior, e não dá um desconto de 2,5% para entrar? Se fosse isso aplicado agora no Chicotada, o Chicotada entraria com um desconto de 0,96%. O Gasparini não entra 0,5% de desconto em relação à menor das 3 mínimas? Sim. Se fosse o Gasparini, ele não entraria 0,5%, entraria 0,96%. Então o que o usuário do robô vai estar fazendo? O usuário vai estar manipulando isso aqui. Não, Igor, eu quero entrar com um ATR cheio. Vou entrar com 1,91. Quando chegar em 1,91 de desconto eu vou entrar. Eu quero entrar com 30% daquele ATR, 0,3, 0,57. Eu quero entrar com 0,4 do ATR. E a gente já fez alguns estudos, então assistam o Robocast, por favor, porque a gente já fez alguns estudos que o melhor resultado ele se encontra nessa faixa de 0,3, 0,4, 0,5 do ATR, dependendo da estratégia. Tá? E isso vocês também podem continuar explorando, fazendo ali as execuções, os backtests no Python, no MetaTrader, no que vocês quiserem fazer. Tá bom? Então, vamos voltar para o robô. Tá entendido um pouco agora o que é esse ATR, o que é esse dinamismo. Quando a gente pega o robô, vou pegar o DT Pro, ok? Estou abrindo o robô aqui. Então, a primeira coisa que vocês vão prestar atenção, essa funcionalidade ela só existe a partir dessa versão 1.3. Então, vocês vão estar recebendo agora um e-mail para fazer o download, tá, da atualização do robô, faz o download tudo certinho, segue lá as instruções de instalação desse robô, da ativação da licença, tudo certinho. Instalou o robô, abriu o robô, legal, estou com 1.3? Estou. Então, rolando aqui para baixo, vocês vão ver essa diferença. Quando a gente começa aqui no robô essa parte, né,
de Specific Trade Criteria, tá bom? Vocês já sabiam disso, então já tinha que ativar a estratégia que você está usando, continua igual, então estou ativando o Joe Biden. Você coloca o número de caixas para o Joe Biden, tudo igualzinho. O que é novo? Isso aqui, ó, este campo, que você vai ativar ou não, ligar ou desligar o ATR. Você tem que colocar true ou false. Então, se você colocar true nesse Dynamic Entry Price Calculation, o que é isso? Vou ativar a entrada dinâmica. Vou ativar a entrada calculada do jeito que eu expliquei pelo ATR. Ah, Igor, mas onde que eu insiro o ATR? Vocês vão inserir o ATR, neste caso, nesse campo aqui, que é o valor do usuário para a entrada. Então, olha o nome do campo. Então, neste campo, eu vou colocar, eu quero entrar a 0,5 do ATR. Eu quero entrar na metade do ATR. Ou eu quero entrar a 0,4 do ATR. Ou eu quero entrar a 1 ATR. Ok? Tá bom? Então, vou deixar 0,5, porque saiu muito bem pelos estudos. E aí vocês não precisam mexer mais em nada. Então, quer utilizar o ATR? Ativa e coloca o input. Quanto que é esse ATR que vocês querem utilizar? Qual que é o percentual, vamos falar assim, do true range que vocês vão utilizar na estratégia de vocês? Vocês fizeram os estudos, vocês assistiram os vídeos e vocês identificaram um valor. Ah, eu quero 0,5, eu quero 0,6, eu quero 0,3. Eu sou mais agressivo, então vou no 0,3 e assim por diante. Tá? E aí vocês vão entrar com esse valor aqui. Se vocês não quiserem utilizar o ATR, deixa falso, tá bom? Do jeito que está aqui. Isso significa o quê? Entrar no Joe Biden padrão, Joe Biden clássico. O robô está sempre calculando o Joe Biden clássico. E se vocês quiserem sempre utilizar as estratégias padrão, não precisa digitar o ponto de entrada da estratégia nem o stop loss. Mas continua válido ainda nesta versão do robô pontos, né, que vocês, usuários, querem modificar de uma maneira fixa. Então, por exemplo, eu quero utilizar o Joe Biden entrando a 0,018, ou seja, 1,8% de desconto. Fixo. Por quê? Como é que eu sei que é fixo? Porque eu não ativei o ATR aqui em cima. Então, cuidado com esse campo de User Defined Entry Price, porque dependendo de você ativar ou não ativar o ATR, ele vai ter uma interpretação diferente ali embaixo. Tá? Então, do jeito que está aqui na tela, eu estou pegando um Joe Biden a 1,8% de desconto. Se eu fizer isso aqui agora, ó, o que significa isso? Eu estou entrando no Joe Biden dinâmico com metade do ATR. Quanto que é o ATR? Não sabemos. Cada dia vai ter um ATR, cada dia vai ter um cálculo. Se o mercado for muito mais volátil, ele vai ter um valor maior. Se o mercado estiver menos volátil, ele vai ter um valor menor. Ele vai acompanhando a volatilidade do mercado. Então não dá para saber. O que a gente sabe é o percentual daquela volatilidade que a gente vai estar utilizando. Ou seja, nesse caso eu estou entrando com a metade do canal. O canal eu sei. Ele está calculando o canal. Então se cair metade daquele canal, eu quero entrar na minha estratégia. Tá? E isso é válido para o chicotada aqui embaixo. Então vocês podem ativar ATR para o chicotada. E o ATR do Joe Biden pode ser diferente do chicotada. Ah, no chicotada eu quero ser mais agressivo, quero por 0,4, por exemplo. Ah, e eu posso ativar também o ATR para o Gasparini. Coloco o true aqui. O Gasparini, pelos testes que a gente fez, você tem que considerar ATRs com valores maiores, digamos. Senão não vai dar muita entrada se a gente for muito agressivo, tá? 0,6, por exemplo, alguma coisa 0,5. Tá? Então vocês podem trabalhar com essa versão do robô, com o dinamismo e com valores diferentes de ATR para cada estratégia ao mesmo tempo. O robô então vai calcular o canalzinho do ativo, que é o único naquele dia, e dependendo do percentual que você colocar, ele vai saber quanto, né, que ele vai ter que dar o desconto para cada estratégia. Pessoal, é isso o que está sendo alterado no robô. O resto, filtros, entradas manuais, entradas fixas que vocês queiram utilizar, número de caixas, número de ordens,
tudo continua a mesma coisa, tá bom? Outra coisa, segunda coisa bacana, para quem gosta de utilizar, foi solicitado na comunidade, é a questão dos trades randômicos, ou seja, tentar fazer com que o MetaTrader, né, um robô de MetaTrader, faça um sorteio para simular se ele entra ou não naquele trade. Isso vai funcionar com qualquer combinação acima. Não importa se você está usando dinâmico, fixo, com filtro, sem filtro, o que você quiser. Então, o primeiro critério é bateu na entrada, passou pelos filtros, está tudo lindo e maravilhoso. O cara está naquele segundo para colocar ordem. O robô vai colocar ordem agora. Está tudo lindo, está tudo liberado. Aí ele vai falar, opa, vamos fazer um sorteio aqui. Aí ele vai jogar a moedinha dele para cima. Só que agora, diferentemente da moeda que a gente tinha anteriormente, que era uma moeda ou cara ou coroa, agora a gente pode ativar essa funcionalidade no True e colocar o percentual, ou seja, a gente pode viciar essa moeda. Então eu quero 0,5, ou seja, quero um cara e coroa moeda sem vício. Né? 50% de chance de ganhar, que você digita o quanto que você quer ganhar, percentual de ganho. Se você digitar 0,7, você está falando, olha, eu quero ganhar com 70% das vezes, né? 70% de chance. Eu quero ganhar com 90% de chance, eu quero ganhar com 100%. Mas aí você não precisa ativar isso. 1 ou acima de 1 é a mesma coisa que tiver o Randomize Trades desligado. Tá? Então eu quero ganhar pouco, digamos assim, quero que você faça um sorteio 0,3, sei lá. Com 30% das vezes eu quero que entre. Então vocês podem, assim como requisitado, modificar esses valores e ver e verificar que quanto você vai mais reduzindo isso aqui, menos trades vocês vão ter, porque ele vai excluir trade. Faz o sorteio, putz, se você está com 30% de chance de ganhar, então 70% dos trades que caírem ali vai jogar fora. E o contrário, se você tiver 0,7, significa, opa, então está entrando bastante coisa, 70% dos trades ele vai sortear para o bem. A gente sabe que via ferramenta é muito difícil a gente ter um sorteio perfeito, mas é o melhor, é o mais próximo possível que a gente consegue, né, via um sistema automatizado, simular um sorteio aleatório. Tá? Então, caso vocês queiram, vocês podem também utilizar esse Randomize Trades, que agora não só você ativa e desativa, como você também coloca o percentual que você quer viciar ou não viciar essa moeda. Tá? Então você sempre coloca aqui o percentual de ganho desejado. Então, normalmente, uma moeda sem vício estaria assim, com 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. Esse seria o sorteio como era antigamente, nas outras versões. Tá bom? Então, qualquer dúvida, me chama lá no Telegram. Espero que vocês tenham gostado. Instalem direitinho o robô. Eu acho, principalmente, essa funcionalidade do ATR, do dinamismo, vai ser bastante útil aqui para vocês. Hoje, inclusive, dia 11, eu já mostrei lá na comunidade a diferença absurda de dois robôs executando com um Ibra, um utilizando ATR e o outro utilizando as estratégias padrão. Tá? Um está ganhando e o outro está perdendo neste momento. E valores significativos, porque o dia hoje foi muito volátil. Então a TR conseguiu ajudar a gente a minimizar essas perdas. Tá bom? Obrigado a todos, até a próxima.